noite. Eu sou Denise, essa Josivânia Alencar, Ariane Albuquerque, Raíssa Albuquerque e Marcos Oscar Teixeira. Nós somos acadêmicos de Direito do segundo período noturno da Uninorte e vamos fazer um vídeo da disciplina de Introdução ao Estudo do Direito do professor César Claudino, como complementação da nota N2 para fazer a defesa do caso Os Exploradores da Caverna, do professor Lon Foller, no qual ele traz para dentro deste caso imaginário que os mesmos problemas que preocupavam os homens da época de Péricles nos preocupam até hoje. Ou seja, o advogado, o juiz, o consultor jurídico e o representante do Ministério Público, buscando trazer soluções aos casos concretos, se deparam com a possível inadequação das normas jurídicas. E apenas mediante adequada formação, que se inicia nos primórdios do curso jurídico, é que poderão solver tais dificuldades, não confundindo o direito com a lei e nem a lei com a justiça. Vamos aos fatos. Em princípios de maio do ano de 4.299, 4 acusados entram em uma caverna do tipo calcário em companhia de Roger Whitmore. Já bem distante da entrada, ocorreu um desmoronamento de terra e foi bloqueada a única abertura. Um enorme campo temporário de trabalhadores, engenheiros, geólogos e outros técnicos foi instalado. O trabalho foi muitas vezes frustrado por conta de deslizamento de terras. Desde que souberam que os exploradores não tinham substância animal ou vegetal na caverna que lhe permitisse sobreviver, temeu-se que eles morressem antes que conseguissem salvá-los. No 23º dia, soube-se que eles haviam levado consigo um rádio capaz de receber e enviar mensagens. Deste modo, conseguiram a comunicação. Os mesmos queriam saber quanto tempo mais precisavam para tirarem eles de dentro da caverna, e falaram que pelo menos mais 10 dias. Então eles pediram para falar com o médico e saber qual a probabilidade deles subsistir na situação que eles estavam, sem alimentos por esse período, e responderam que era escassa. A comunicação silenciou e voltou após 8 horas. Quando voltou, os exploradores queriam falar novamente com os médicos. Então Whitmore, falando em seu próprio nome e representando os demais, perguntou se eles seriam capazes de sobreviver mais 10 dias se alimentassem de carne de um deles. Mas nenhum médico se atreveu a responder essa questão. Então Whitmore perguntou se havia um juiz ou autoridade governamental que pudesse responder a pergunta. Nenhum dos integrantes da missão de salvamento quis assumir esse papel de conselheiro no assunto. Depois disso, soube-se que no 33º dia após a entrada na caverna, Whitmore tinha sido morto e servido de alimento aos companheiros. Das declarações dos acusados, Whitmore foi o primeiro a propor que buscassem o alimento a partir de um deles. E foi ele também que propôs a forma direta de tirar na sorte, com um par de dados que trazia consigo. Porém, antes de tirarem na sorte, Whitmore declarou que tinha desistido do acordo, pois tinha refletido e decidido esperar outra semana antes de tomar a decisão. Os outros acusaram de violação de acordo, e quando chegou na vez de Whitmore, um dos acusados jogou os dados no lugar dele, tendo-lhe sido adversa a sorte, então foi morto. Em um dia como qualquer outro, esses senhores adentraram aquele lugar para explorar. É verdade. Em uma atividade como a eles e a todos os outros membros da sociedade da qual faziam parte. Membros esses, respeitáveis e com um objetivo em comum. Membros que se ajudavam e apoiavam esse grupo, que pela admiração, pela exploração, agiam em comum respeito e com bastante reciprocidade. Esses senhores, além de membros da sociedade espeleológica, eram membros importantes em seus lares, para seus amigos e suas famílias. Em um dia tão comum quanto qualquer outro, o que deveria ter ocorrido como habitualmente ocorria em uma exploração, acabou se tornando em um acidente, uma tragédia, cujas consequências vêm a ser debatidas hoje nesse tribunal. Esses senhores, por meio de deslizamentos de terra, tiveram a liberdade de locomoção que encontramos no artigo 5º, inciso 15º,
de nossa Constituição Federal, retirada por um acontecimento adverso. Tal acidente provocado por causas naturais vem se desenrolar em toda a seriedade nesse tribunal pelas consequências absurdas a qual esse caso se encaminhou. Privado da liberdade de locomoção e com a dignidade inerente a cada ser humano, sendo a cada dia mais prejudicada, esses 5 exploradores tiveram os direitos individuais positivados em nosso ordenamento, violados. Consequentemente, no decorrer de todo o tempo, mais um direito estava cada vez mais e mais próximo de ser violado, o direito à vida, a partir do qual todos os demais direitos se fazem possíveis e necessários. Imagina, senhores, o terror da afirmação de que, além de presos em um lugar insalubre, esses senhores não tinham para si o necessário para sequer subsistirem por mais tempo. Diferente do homem médio e em pleno de suas capacidades, que por mais adverso que seja a sociedade, pode tentar conseguir alimentos. Esses homens, limitados àquela caverna, não podiam sequer conseguir se alimentar da forma convencional, a que estamos acostumados desde o ventre materno. Por maior que seja o horror que nos provoca a decisão que eles tomaram, tenhamos em mente o caso extremo pelo qual passaram e compaixão por sua triste necessidade. Com a fome se alastrando e a vida se tornando cada vez mais fraca para aqueles senhores, a única opção que viram em seu estado altamente debilitado era a de se alimentar de um deles. Praticamente, o que seus corpos fracos e suas mentes perturbadas pelo momento terrível pelo qual passaram, conseguiram decidir por meio de qual deles todos sobreviveram e quais os critérios levariam deles ao fim. Lamentamos desde o início esse caso incomum e pedimos a Deus que jamais haja sequer algum caso parecido. Partimos daqui para uma parte mais técnica, em que a letra da lei vai sempre ser mencionada. Utilizamos o positivismo, as leis da República Federativa do Brasil, para demonstrar e realmente clarear a mente de todos de que o homem que saíram daquela caverna no estado em que se realizaram seus atos são inocentes. É notório e incontestável que a inviolabilidade ao direito à vida é uma garantia de nosso ordenamento jurídico, positivado no artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Nós aqui não nos apresentamos nem para contestar a vontade de nossos legisladores, nem para deturpar as nossas leis, ao defendermos esses senhores acusados de homicídio. Aqui estamos para defendê-los de acordo com nossa lei, com base nos artigos 23, inciso 1º e 24 do Código Penal de 1940, os quais afirmam que não há crime praticado pelo agente em estado de necessidade. Diante a ameaça de sobrevivência, esses 5 senhores decidiram, mediante um acordo, após a omissão gélida do Estado, em orientá-los que um deles teria um fim dentro da caverna para quais demais pudessem sobreviver. Aqui abrimos 2 considerações. A primeira consiste na omissão do Estado, que todos sabemos que não mediu esforço para resgatá-los, mas que não soube orientá-los adequadamente de acordo com a lei, preferindo evitar de cumprir seu papel de regulador da sobrevivência entre os homens. A este Estado, senhores, que procura acusá-lo de agir em desconformidade após tê-los abandonado, em um momento em que se encontrava fora da normalidade, em que sofria o isolamento e estava com o emocional e psicológico permeado do mais profundo medo de ter as vidas ceifadas por mais uma adversidade e de perecer lentamente por inanição. E daqui partiremos para a segunda consideração. Quem pode punir esses senhores que estão sendo acusados por terem tomado essa decisão? Eles apenas decidiram por sobreviver. Lamentamos profundamente que eles tiveram que decidir por esse viés. Porém, não podemos permitir que vocês aqui hoje presentes deixem passar essa afirmação. Os 4 sobreviventes naquela caverna escura e fria não optaram por violarem regras ou a moral vigente, e nem sequer pela morte de Whitmore. Eles optaram sim pela vida de 4 em detrimento de 1. Mas não esqueçamos que nesse estado de necessidade não há nenhum precedente. Esses homens não escolheram matar, mas sim sobreviver. Sobrevivência essa que veio mediante um acordo cujo tema central veio à tona pelos lábios de Whitmore,
que, pelo método que escolheram, infelizmente acabou por perecer. Mais fácil nesse momento, como muitos outros, porque o ser humano tem disso. Julgar e condenar esses senhores pelo ato que praticaram. Mais fácil ainda seria levantar a bandeira da moral e dos bons costumes e literalmente apontar o dedo na cara desses senhores. Mas aqui indagamos que afirma que, ao passar por situação semelhante, faria diferente? Ninguém pode sequer cogitar tal possibilidade, diante de uma situação incomum como essa. Os senhores aqui presentes estavam isolados, presos não somente naquela caverna, mas também a decisões limitadas. A única decisão, é claro, que eu trouxe hoje a este julgamento é que, infelizmente, por ela tornar-se possível que suas vidas pudessem continuar. Da moral também não se vale a compaixão e a compreensão. Esses senhores merecem todo o amparo que puderem receber e devido ao terror que vivenciaram naquele isolamento? É fácil argumentar o que mencionamos no início sobre uma das cláusulas pétreas de nossa Constituição, a inviolabilidade do direito à vida para condenar os acusados. Mas mesmo assim, notamos facilmente como derrubar esse argumento. Wetmore, assim como todos nós aqui, ao nascermos com vida, passou a deter esses e demais direitos. E repetimos, não negamos isso. Mas assim como Wetmore, esses senhores aqui presentes também detêm tal direito e possuem, como todos, praticamente o dever de fazer com que seus direitos sejam válidos. E como todos bem sabemos, desde o iniciante no estudo do direito até ao mais alto doutrinador, que quando há conflito entre direitos e garantias fundamentais, devemos utilizar princípios como o da proporcionalidade e da ponderação. Matematicamente falando, percebemos que havia em um lado da balança 4 vidas e em outro apenas uma. Toda e qualquer vida é de suma importância, mas podemos perceber que o mais importante do que apenas uma vida são 4. Além disso, o direito penal deixa bastante claro que no estado de necessidade em que se encontravam, eles são completamente inocentes. Entendemos e aceitamos que o ato praticado por esses senhores fere nossos bons costumes, como atrai nossa compaixão pelo infortúnio pelo qual passaram na caverna insalubre. Devemos ter em mente que o ato por esses senhores praticados não teve sua origem em trapaça ou foi sequer realizado por motivos fúteis, mas sim por uma das necessidades inerentes aos seres humanos, que é a fome. Com base apenas na narração dos fatos, aqueles aguçados com o Código Penal facilmente notariam a evidência do artigo 23, inciso 1º, e a definição no artigo 24 do que vem a ser estado de necessidade. Notamos facilmente que esse caso concreto se apresenta como um exemplo real e infelizmente trágico desse conceito. Não há como acusar os senhores que saíram daquela caverna se a letra da lei mostra claramente que não há crime cometido pelos agentes em estado de necessidade. Acreditamos que, por mais que argumentem, não há como negar que o estado desumano e cruel por qual esses senhores passaram tornou impossível que eles tivessem tomado outra decisão que não a que tomaram. Lembramos aqui e acreditamos que elucidamos muito bem que jamais tivemos a intenção de fugir da letra da lei ou de deturpá-la. A utilizamos para esclarecer o que sempre deveria ter estado claro. Os homens aqui acusados são inocentes e por isso não merecem pena alguma. Abrimos um parêntese para mostrar indignação por aqueles que começaram este julgamento não terem lido a lei por inteiro e por causa de seu erro terem aumentado o sofrimento desses senhores que tanto sofreram.